John Cena! Bom, pessoal, vou iniciar aqui então na aula 2, direto ao ponto. Vou mostrar para vocês alguns posicionamentos. Dentro desses posicionamentos dos nossos pequenos animais, como cães e gatos, vamos avaliar e entender como é o posicionamento do estudo radiográfico do tórax nas projeções vento dorsal, dorso ventral, látero lateral direito e látero lateral esquerdo. Como que se faz, os cuidados que você tem que ter para ter um correto posicionamento. Isso vai ajudar muito o médico veterinário a fazer a interpretação dessa radiografia e traçar o melhor tratamento, caso seja cirúrgico, entender como que vai funcionar por conta dos achados diagnósticos da radiografia a qual estudo que você fez. Então, vamos ver aqui na prática como é que funciona. Vou mostrar um vídeo para vocês e vou comentando sobre o vídeo para que você tenha um melhor entendimento sobre o domínio do posicionamento e dos cuidados relativos para fazer uma boa incidência, um bom estudo radiográfico, tá certo? Então acompanha aqui comigo. Quando a gente pegar nosso animalzinho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção em qualquer tipo de acessório que ele possa ter. Por exemplo, esse animalzinho ele teve uma coleira, porque isso poderá gerar artefatos. E o artefato vai dar um probleminha na imagem, né? Não vai ficar tão nítida, tão legal como a gente quer, tá certo? Então a gente vai pegar um cassete, vamos colocar o nosso animalzinho de decúbito lateral. Preste atenção nesse posicionamento. Você vai segurar as duas patinhas dianteiras do animal e vai tracionar ela para frente, porque esse movimento vai retirar a sobreposição óssea do húmero do animal, que pode sobrepor o pulmão. E dados importantes, você vai ter que alinhar e centralizar o seu animal junto com o seu cassete. Então observe a centralização do animal. As patinhas dianteiras do animal, como também a cabeça, você vai levantar a cabeça, levando no ponto de alinhar a parte ali da cervical. E as patinhas tracionadas para que possa também não sobrepor essa imagem. Observe o seguinte. A partir do momento que você for fazer isso, observe que a cabeça ficou numa quina do chassi e as patinhas em outra quina. E isso é bem legal, é uma dica para um bom, correto posicionamento. O centro do tórax, a região central da região a ser radiografada, ela vai estar bem colimada, né? Então você vai pegar a parte dianteira, onde vai iniciar ali o peito do animal, até a parte inferior, às últimas costelas, para pegar a cúpula diafragmática, justamente nessa região. Você vai pegar a cúpula diafragmática e você vai fazer a pequena tração, posicionar para o centro do animal o seu raio central e a partir daí você vai fazer o disparo dos raios-x. Você vai alinhar os membros sempre em paralelos, né? Não é para colocar um na frente do outro. Você tem que alinhar os membros, tracionar os membros paralelos e prestar atenção para o alinhamento do externo com o chassi, observando também o alinhamento com a coluna, para que ele fique paralelo com a coluna e assim você evite a rotação do abdômen, né? Senão ele vai ficar ali angulado, vai ficar meio obliquado. O que você não quer é isso, um correto posicionamento. Você presta atenção no externo, alinhado paralelo com o chassi, o tracionamento dos membros do animal e o alinhamento também com a coluna que fica lá atrás, para que o animal não tenha nenhuma rotação diante desse posicionamento que é o do cúbito lateral. Mas caso você tenha dificuldade, você também poderá estar utilizando esse suporte de posicionamento que facilita bastante, acaba ajudando muito para que ele não fique com obliquidade.
E assim você vai ter uma qualidade de uma imagem muito boa, um posicionamento correto dentro de um nível de excelência. Lembre-se sempre, né? Você é responsável pela imagem que você faz. Vamos olhar então esse posicionamento de outro ângulo. Para você entender melhor, observe então o alinhamento aqui do externo do animal com o chassi, né, com a mesa de exame. Observa que esse espaço aqui, se você não tomar cuidado na hora do tracionamento, você poderá aqui deixar ele nesse jeito, né? Então você tem que ver aqui uma rotação melhor, inclinar o animal para ficar um melhor posicionamento, onde você consiga alinhar com o chassi que está aqui embaixo e paralelamente com a coluna, deixando o mais reto possível para você fazer um bom posicionamento, tá certo? Lembra-se também, né, os cotovelos sempre alinhados e tracionados. Por que é importante isso? Para não sobrepor nenhuma estrutura ali da parte do tórax. Esse suporte azul a gente chama de calha, e essa calha é utilizada para fazer o posicionamento ventro-dorsal. Esse posicionamento ventro-dorsal você vai fazer nos animais utilizando a calha. Por quê? Porque a coluna acaba deixando o animal inclinar ou para um lado ou para o outro em obliquidade. Então você vai obedecer o mesmo princípio, o raio central vai entrar bem no meio do externo, alinhado com o externo, mas caso você não consiga alinhar, você preste atenção como é que você poderá fazer. Você vai colocando aqui, vai posicionando o animal para a esquerda, para a direita, até você achar o melhor ponto de alinhamento. E observe o tracionamento do animal. E também tracionando, você pode tracionar também o cotovelo dessa forma e puxando também a parte do rostral do animal, né? A parte do crânio um pouquinho para trás para não sobrepor nenhuma estrutura. Onde é que fica então o cassete? O cassete vai ficar embaixo da calha azul. É um dispositivo que vai ajudar você. E a colimação obedece a mesma regra. Você vai começar ali da cervical do animal até a parte inferior do abdômen. E isso vai te ajudar sempre. Atenção para o alinhamento externo com o colimador. Esse suporte do alinhamento com o colimador vai te dar uma técnica muito boa. Você dificilmente vai errar um posicionamento se você fizer usando o colimador para centralizar junto com o externo. Assim você consegue uma boa imagem, porque você não vai ter nenhuma rotação, nenhuma angulação do animal. Nesse posicionamento agora a gente vai ver o posicionamento dorso-ventral. Aqui, nesse jeito, o raio central vai incidir sobre a coluna do animal, na parte dorsal do animal, e vai sair na parte ventral do animal. Por isso, o nome de dorso ventral. Os mesmos cuidados relativos aos posicionamentos anteriores você vai ter agora com esse posicionamento. Você vai alinhar a cabeça do seu paciente para que você consiga direcionar junto com o colimador. O colimador está alinhado, está paralelo, o chassi está colocadinho. Então você vai colocar o seu paciente, você vai tracionar as pernas do paciente e você vai alinhar ali a parte da cervical para que não tenha nenhuma rotação. Então desse jeito você consegue alinhar. Então aqui a parte não vai aparecer a parte do úmero do animal de forma alguma, e você vai pegar toda a parte torácica, passando ali também do músculo diafragmático, né? Um pouquinho mais lá para baixo. É um correto posicionamento. Lembrando que se você não tiver manejo como animal, é muito bom que você use mecanismo de contenção. Então, focinheira, uns outros suportes para que você não venha se ferir. Caso você não tenha, caso você tenha um domínio legal com o animal, aí fica muito bom. O decúbito lateral esquerdo, que é o caso desse posicionamento, ele segue a mesma regra do decúbito lateral direito. Então você vai tracionar, observe que as patinhas estão aqui para frente, né? A parte toda do tórax está pegando, a parte do externo vai estar alinhado com o chassi e você vai estar radiografando toda essa região. Você vai colocar o raio central sempre no meio da estrutura a qual você quer radiografar. Não tem grande dificuldade. Você fez um lado direito, o lado esquerdo também não vai ter dificuldade. Nesse caso, nós vamos avaliar o fator de qualidade de uma radiografia lateral direito. Nessa radiografia você observa que aqui a parte do úmero não está sobrepondo o tórax.
E isso é bem interessante. A região aqui, a parte rostral, cranial do tórax, e não está sendo sobrepondo por nenhuma estrutura. Na parte superior, você consegue ver todo o alinhamento da coluna e as costelas aqui bem alinhadas, né? Quase uma em cima da outra, bem alinhadinha. E aqui o espaço intervertebral das colunas e aqui o processo espinhoso canal medular, aonde está passando aqui por cima bem alinhado. Na região inferior, você vai ter o coração e aqui desse outro lado você vai ter o fígado. Então a cúpula hemodiafragmática é o músculo que vai separar o abdômen do tórax do animal, e aqui você vai obedecendo. Olha, observe que você vai seguindo esse seio chamado seio costofrênico de uma base até o externo. E você tem toda essa área aqui bem avaliada com critérios bem interessantes que avaliam uma qualidade da sua imagem bem bacana. Nessa outra imagem, a gente vai ter ela em ventro dorsal, né? Então observe, você vai ter aqui a coluna junto aqui, sobrepondo junto com o externo, você tem um processo aqui do canal medular bem no meio, e quando você olhar para o meio e tracionar uma seta para um lado ou para o outro, você vai ver que eles estão equidantes, né? Eles estão ali bem alinhados dentro de um limite bem bacana. Isso significa que não está rodado, a imagem não está angulada. Você conseguiu colocar o animal dentro da calha e você posicionou correto aonde alinhou o colimador junto com o externo do animal, né? Então ficou muito bom o posicionamento. Você consegue observar que aqui embaixo você tem um seio costofrênico bilateral, né? Então você vai ter a cúpula diafragmática e você consegue ver aqui para baixo que vai ter a região do abdômen, né? A parte hepática do animal também. O que é isso branco aqui no meio, né? Essa bola branca aqui no meio? Essa bola branca aqui no meio vai ser o músculo cardíaco do nosso animal. Então, avaliando essa imagem, você observa que todas as costelas estão aparecendo e estão muito boas dentro de um critério, né? Você gostar do animal, fazer o melhor para o animal, é o que podemos fazer para estar dando mais saúde e atenção para aqueles que precisam da gente, nesse caso, os nossos pacientes especiais, os cães, os gatos ou qualquer outro animal que venha precisar, tá bom? Te conto na próxima aula, então. Um forte abraço a todos.